Glória a Deus, irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo. Somos sim pregoeiros da justiça, somos loucos, né? Loucos, né? Por Jesus Cristo e até o fim nós vamos proteger, né? Defender o verdadeiro evangelho, né? Aquele que exige a renúncia, aquele que exige a santificação e também a paz, né? Tem muita gente que confunde a gente como pessoas maus, pessoas que odeiam, né? Por estar falando a verdade, mas é assim mesmo, meus irmãos. Pessoas que confundem, né, o amor com a mentira, porque o amor, meu irmão, ele é sofredor, o amor ele é longânimo, sabe por quê? Sabe o que significa amor, meu irmão? Amor é quando você deseja bem, né? Quando você quer o bem do seu próximo. Então, por falar a verdade, né? Muitas pessoas acham que a gente estamos sendo religiosos, querendo, né, ser o melhor, querendo ser os donos da verdade, mas não, meus irmãos. Deus não vai descer aqui na terra e falar para vocês, não. Deus deixou sim os profetas, deixou a Bíblia, né? Para que melhor do que a Bíblia para vocês, mas tem gente que prefere debater do que pegar a própria Bíblia e ler a Bíblia. Amém? O amor é quando você avisa alguém, né, que está indo sentido ao buraco, né? Ele avisa a pessoa para a pessoa não cair, mas ela prefere cair no buraco, né? Mas, amém, glória a Deus, meus irmãos. Então, o amor é isso, o amor ele fala a verdade, é melhor, né? Um amor verdadeiro do que é melhor é melhor uma exortação verdadeira do que um amor mentiroso, né? Do que aquele amor que passa a mão na cabeça, né? Meus irmãos, tem um negócio aí que tá acontecendo. Eu postei acho que foi um vídeo meu aí, de uma pessoa manifestada com espírito maligno, né? E falando sobre o segundo casamento. Quem tá no segundo casamento vai pro inferno e tal. E as pessoas, mesmo vendo um demônio falando, não acreditam. Agora imagina como é que tá a mente, né? É verdade que a Bíblia já fala que nos últimos dias eles apostatarão, né? Apostasia, elas não acreditam mais, né? Elas mesmo vendo não acreditam, né? Por quê? Porque a mente já cauterizou e eles agora usam a palavra para massagear eles mesmos, né? E o pior é que eles conseguem usar a Bíblia para esconder o pecado deles. Meu Deus do céu, meus irmãos. Você sabe que casamento, primeira coisa que eu vou falar aqui, enganação de quem fala bem assim, Deus revelou que aquela mulher ali vai ser minha e aquela mulher vai ser a mulher que eu vou casar. Demônio. Foi o demônio que te revelou isso daí. Deus não revela isso daí, meus irmãos. Deus não revela. Onde está na Bíblia? Deus nunca revelou casamento. Deus nunca revelou esses tipos de coisas, meus irmãos. Eu vejo que eu falo isso daqui sem medo de errar, meus irmãos. Eu sei que se eu falar alguma coisa errada aqui, lá no último dia eu vou ter que prestar conta. Eu sei disso. Eu sei, meus irmãos. E a Bíblia relata o seguinte. Deus ele saiu fora desse negócio, sabe por quê? Sabe por quê? Vai lá em Gênesis e veja como é que foi o princípio lá, quando Deus fez o Adão e Eva. Você sabia que a Eva fez Adão pecar, né? Quando Deus apareceu, sabe o que Adão fez? Adão jogou é como se ele tivesse, entre aspas, jogado na cara de Deus que a mulher que tu me deste, a mulher que Deus colocou na vida de Adão, foi a que fez Adão pecar. Ou seja, Deus ele é consciente, meu irmão. Deus ele sabe que ali é como se Deus tivesse errado em ter feito a mulher naquele momento. Deus pensou, e não é que é verdade mesmo, Deus pensou assim, foi a mulher que eu dei para Adão que fez Adão pecar. Mais ou menos isso para os irmãos entenderem. Ou seja, não estou falando que Deus errou. Deus não erra, meus irmãos. Deus é tremendo, Deus é dono de toda a sabedoria. Mas realmente foi isso que aconteceu, meus irmãos. Então, depois disso, nunca mais Deus se meteu no meio disso, meus irmãos. Agora o que acontece? Agora, cada um tem que conquistar a sua mulher. O casamento, ele é fruto de conquista, né?
o casamento, meus irmãos, Deus não vai mostrar para você, ó, cada ali. Não, Deus vai fazer você enxergar com os teus olhos e ver, né, aquela mulher. E se você sentir no coração, mesmo sabendo que o coração da gente é enganoso, né, você tem agora a liberdade para você conquistar aquela mulher, né? Você tem que conquistar ela, não é que Deus vai te dar, jamais, Deus não revela. São os falsos profetas que ficam aí profetizando que você vai casar com mentira do diabo, mentira de Satanás dos infernos, mentira daquele derrotado, amém? Agora, se fosse assim, Deus deu, agora pare e pense, foi Deus que deu aquele monte de mulher para Salomão? Foi Deus que deu aquele monte de mulher para Salomão? Pensa bem. Foi Deus que fez. Tem quanta pessoa que fala que é plano, que foi Deus que me deu esse casamento. Fala hoje, passou 10 anos, o mesmo que Deus deu está destruído, né? Agora não foi mais Deus que deu. Agora não foi mais Deus que deu. Então pensa bem, no começo foi Deus que deu. Depois já não foi mais Deus que deu. Pensa bem. Então não tem sentido. São coisas do coração do homem, são coisas da imaginação do homem. Deus não está no meio mais disso, meus irmãos. Agora Deus fala o seguinte, né? O casamento, meus irmãos, ele é o seguinte: não pode se conter, melhor que casa. Melhor casar do que ficar em fornicação, ficar, né? Caindo em tentação. É melhor casar, é melhor que cada um tenha a sua própria mulher por causa da tentação, né? Então é melhor casar do que ficar abrasado, né, na carne. Só que tem o seguinte, Jesus, ele fala o seguinte, não pode mais, meus irmãos, depois que você casa, você tem que ficar até que a morte os separa. Por quê? Porque casando, o marido está ligado na mulher e a mulher ligada no marido. Se você chegar a se separar e casar com outra, você vai estar em adultério, você vai estar em fornicação. Isso daí é inevitável. Se você não tem como uma pessoa separar e casar com outra e não tá em adultério, não existe, porque o que você ligou aqui, o que foi ligado no céu foi aquele que você casou primeiro, né? O que foi assinado no céu será assinado lá. Se o que for assinado, concordado na terra, será concordado no céu. Ou seja, você casou a tua primeira vez aqui, foi ligado no céu. Agora, divorciar, ou seja, como é que Deus vai desligar algo no céu? Pensa bem, você acha que Deus vai desligar isso, irmão? Deus não desliga, sabe por quê? Porque Deus, ele é Deus de justiça. Deus, ele só trabalha conforme a lei. Deus não pode fazer nada que não seja da palavra dele mesmo. Deus não muda, né? Passou disso é maldição, meus irmãos. O que está na Bíblia é bendito. Saiu da Bíblia já se torna maldição. E Deus não pode estar no meio disso. Nem abençoar, Deus abençoa, meus irmãos. Deus, ele pode, um casamento fora um negócio fora da palavra de Deus, Deus não abençoa. Pode ter certeza que Deus não abençoa, Deus não abençoa. Deus pode livrar, Deus pode falar. Agora, abençoar uma vida, um casal que está em prostituição, Deus não abençoa. Por ao contrário, no teu leito, a podridão. Entendeu? A podridão. Por quê? Porque imagina bem, o pecado que você faz fora do corpo é uma coisa. Agora, quando você peca contra seu próprio corpo, você está usando, né, os membros do seu corpo para se prostituir, você está prostituindo, usando o corpo que Deus fez a imagem semelhante a ele. Esse corpo era para ser o templo e morada do Espírito Santo, mas você está aí entregando esse corpo para a prostituição. Então Deus não pode fazer nada, Deus não consegue. Deus, ele te dá o tempo para você se arrepender, né? O que fala aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo virar a Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, quer ver? Irmão, não vai dar porque eu tô com a câmera da frente, mas ó, vou ler aqui, ó. Capítulo 7, versículo 9. Quem quiser pegar a Bíblia e ler lá também, abrir para não falar que eu tô mentindo, que eu tô falando heresias aqui, tá bom? É a Bíblia, meus irmãos, ó.
Mas, se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar. Todavia, aos casados mando, não eu. Ó, para você ver o que Paulo está falando aqui. Não é eu que mando, não é o Paulo que manda, mas o Senhor. Mais o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Amém, meus irmãos? Porque foi anotado, porque foi assinado, né? Lá no cartório você assinou um papel que até a morte separa, seja na dor, seja na doença, seja na riqueza, na pobreza. Você lembra disso daí? Até que a morte separa. Por que que você está separado agora? Tua mulher morreu? Teu marido morreu? Então por que separou? Não foi a morte que separou vocês, não foi? Então, que mais? Meus irmãos, presta atenção. Se apartar, fique sem casar. Ou então se reconcilie com o marido. Ou você fica sem casar até o teu marido, ex, que não existe, ex, morrer, ou tua mulher morrer, fica sem casar até um dos dois morrer para ficar livre de novo, ou você reconcilia com ele, daí você pode voltar a ter o seu casamento, porque senão, meus irmãos, é fornicação, senão é adultério, senão é prostituição. Não tem como, meus irmãos. Não dá para massagear, gente. É a Bíblia, não é eu, não é o pastor, não é a igreja, não é a religiosidade, é a palavra de Deus. Mas o que acontece, pastor? Meu casamento não deu certo e meu marido me batia, meu marido fazia isso, aquilo, outro, e eu queria servir a Deus, ele não deixava. Tem palavra para você também. Olha aqui, no mesmo capítulo aqui, versículo 15, fala o seguinte: mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Você entendeu? Ou seja, você tem sim a total liberdade para você se separar. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém fique preso, né, na servidão e apanhando de um carnal ou de uma, né? Não, Deus não quer isso. Se não pode, se os dois não conseguem ficar juntos, separa. Mas Deus não está falando para casar de novo, Deus está falando para separar, porque você não sabe se o teu marido vai se salvar, ele não se salva. E você não pode salvar ele também não pode salvar você. Então é melhor, meus irmãos, é milhões de vezes melhor você se separar e buscar a Deus, a sua salvação, nem que seja sozinho, e garantir a sua salvação, do que você ficar num casamento desse daí e acabar perdendo até mesmo a sua salvação. É isso que Deus ele quer falar, meus irmãos. Tem muita gente que tá entendendo errado a Bíblia. Tem muita gente que não tem o discernimento, o entendimento da Bíblia. Mesmo eles lendo, eles não entendem. Eles falam bem assim, que Jesus falou bem assim, que só pode separar se for por traição. Não, irmão, não é isso que a Bíblia fala. Veja bem, o que tá aqui em Marcos capítulo 10. Depois eu vou ler lá em Mateus 19 para os irmãos saberem, aproximando dele quem? Os fariseus. Perguntaram-lhe tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio, repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois, uma só carne. E assim não serão dois, mas uma só carne. Portanto,
O que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Você está vendo, meus irmãos? Aqui Jesus quebrou os fariseus no meio. Ó, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Eles falavam que por causa da impureza, né? Eles podiam antigamente, eles podiam se separar, né? Mas não é assim, meus irmãos. Moisés permitiu por causa da dureza, você entendeu? Mas Deus não permite. Ou seja, se você hoje está, infelizmente, eu vou te falar a verdade para vocês, viu? A maioria das pessoas, vamos dizer assim, de 100, acho que 90 ou 80% são pessoas que vivem nesse ato de adultério, porque o casamento deles não foram, né? E eles acham que eles podem, né, sobressair deste mandamento divino do Senhor. Agora eles criam leis dos seus próprios juízos, né, achando que o juízo dele mesmo vai poder livrar ele naquele último dia. Mas, irmãos, é perigoso. Você não faz ideia, você não tem noção do perigo que você está correndo. Se você morrer com um homem, né, fazendo sexo com uma pessoa que não é teu, é fornicação. A Bíblia fala lá em Apocalipse que ficarão de fora os fornicários, ficarão de fora os adúlteros, né, os prostitutos. Isso tudo, vocês têm que deixar isso entrar no coração, na mente de vocês, meus irmãos. Vocês estão vivendo achando que vocês nunca vão morrer. Vocês estão achando que se vocês continuar assim não vai ter nada. Gente, olha Deus falando, olha a Bíblia falando. A Bíblia está nas tuas mãos, a palavra de Deus está na tua boca, no teu ouvido, e você está achando que Deus não está falando nada, Deus não está achando nada disso. Gente, é perigoso. Se você pudesse ver, olha, se você pudesse descer lá no inferno, você ia ver quantas pessoas estão lá por causa disso daí. Se eles pudessem, sabe o que eles faziam? Eles voltavam para a terra, eles refaziam, com certeza eles deixariam, né, o pecado deles, eles deixariam aquele homem, aquele marido entre aspas, naquela mulher que não era dele, para poder servir a Deus conforme a palavra de Deus. Irmãos, pare e pense. Você acha que a sua eternidade ela vale tanto? Você acha que compensa você, por causa desse momento teu de prazer, você acha que compensa perder a eternidade, meus irmãos? Pensa bem. Então tá aí, meus irmãos, esse ensino casou. Vou te falar a verdade para você, viu? A Paulo falou: eu queria que vocês não casassem, que fosse todo mundo como eu, né? Porque Paulo, ele era solteiro. Ele sabia que quem casa tem tribulação, tem tribulações. E eu queria poupar vocês. Mas se vocês não querem, amém, então case, né? Então case. Porque ele sabe que o casamento, mas não é tribulação. Muito casamento não dá certo. Para dar certo o casamento tem que ter Deus, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter entendimento do que é um casamento, tem que ter paciência, meus irmãos do céu. Então tá aí, né? Não sei se os irmãos podem pegar isso daqui como ensino, como alerta. E quem não aceita isso daí é porque são pessoas que estão vivendo, né, esse ato e tentam ofuscar esta verdade, colocando suas próprias palavras, né, para proteger o pecado deles. Mas nada podemos contra a verdade, se não for pela verdade. Glória a Deus. Então tá bom, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Se você ainda tem dúvida, vai para a oração. Se vocês ainda têm dúvida, vão para a oração. Se eu sou casado, se um dia eu me separar, eu tenho que ficar só. E se a minha mulher casar com outro, ela vai estar em adultério, ela vai estar em fornicação. Amém? E se eu me casar com outro, vou estar em adultério e correndo risco não. Se eu morrer nisso daí, eu vou para o inferno. E eu sei disso. Então tá bom, meus irmãos, Deus abençoe vocês aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.